música, literatura e filosofia. Acho que nós poderíamos discutir melhor o conceito de música, o que a gente ouve. Música popular, essa música de massa, isso sempre foi uma porcaria. Ou seja, será que nós queremos escutar as músicas que nos vendem diariamente? Será que isso nos faz bem? Será que isso nos ajuda? Então é muito fácil manipular o suposto gosto musical das pessoas. Eu acho que a música pode ser grito de guerra. Ele somatizava o sofrimento do Brasil. Para quem quer ser escritor, esse tipo de coisa é ouro. As barbaridades que o Tim Maia fez, né, tá tudo aí. Primeiro porque ele ficaria furioso se não tivesse, ele ia ficar indignado. Você quer ser escritor, pega todas essas coisas de família, ninguém vai ler mesmo. Até hoje eu não sei se a gente fica sozinho para escrever ou se a gente escreve para ficar sozinho. Uma mitologia de rock que vai muito além da música. Pode escrever muito, mas nem tudo precisa ser publicado. Eu quero que o livro me surpreenda. A minha batalha é essa. Bem, boa noite a todos. Chovendo forte aí fora, o motivo um pouco desse pequeno atraso. Primeiro eu queria agradecer ao Afonso e me dizer do orgulho que eu tenho de estar aqui na presença do jornalista. Jornalista a gente não pode. Você não se importa que a gente chame você de jornalista, não, né, Nel? Porque está tão em desuso hoje, numa situação tão difícil, que eu prefiro te chamar de escritor. Então, Nelson Mota e da Márcia Tiburi, de quem eu sou admirador de ambos. Eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam falar um pouquinho sobre literatura, filosofia, música, e depois eu acho que eu devo aí abrir para que vocês façam perguntas, porque todo mundo deve estar aí com muita curiosidade para saber um monte de coisa sobre a obra dessas duas figuras importantíssimas da literatura brasileira. Eu passo primeiro por um gesto aqui para a Márcia, para que ela possa falar um pouquinho. Boa tarde. Obrigada, Josimar. Obrigada por me convidar para falar primeiro, porque eu sou mais velha, então eu tenho o direito de falar primeiro, né? Eu achei a coisa mais simpática. Eu já vim outras vezes, sempre foi super legal. E eu queria falar isso, começar falando isso, porque eu acho que o festival, né, tá super mais bonito, cada ano ele fica mais bacana. E eu quero parabenizar e agradecer ao mesmo tempo ao Afonso Borges, que inventou essa ideia, porque o Afonso merece, gente. A gente tem que fazer a Fliarachá existir durante séculos, durante muitos e muitos e muitos anos. É uma coisa muito bonita para essa... E aí, é muito legal também a gente que é escritor poder conversar com as pessoas sobre os nossos livros. E nesse caso dessa mesa, achei bacana juntar esses três temas que são amplos demais e que permitem, portanto, que a gente fale o que, enfim, cada um bem entender, né? Música, literatura e filosofia. E eu vou falar uma coisa, eu vou começar falando assim, que eu acho que a gente pode pegar esse jogo desses três elementos para pensar nas condições sob as quais a gente escuta as coisas hoje. E aí a gente já coloca a questão da música como uma questão filosófica. E aí eu vou fazer um link com a questão literária, que eu quero ver se vocês acham que vale a pena, tá? Porque na nossa época, hoje em dia, eu mesma, vou começar dando meu exemplo também, eu escuto muito pouca música. Eu não gosto de música de fundo, eu acho que a gente tem que ter muito respeito com a música, com qualquer música, mas tem algumas coisas que eu fico realmente em dúvida se a gente poderia inscrevê-las com tranquilidade no paradigma da música. Isso o Nelson pode, então, discutir aqui. E com todo respeito, gente, a todas as formas musicais, mas acho que nós poderíamos discutir melhor o conceito de música, o que a gente ouve, mas, sobretudo, para poder pensar as condições nas quais a gente ouve. E quais são as condições nas quais a gente ouve hoje? Os nossos ouvidos, eles foram, acho eu, vejam se vocês concordam, eles foram colonizados. Então,
nos é dado diariamente certas coisas para escutar, que se nós fizéssemos um uso pensante do nosso ouvido, nós jamais escutaríamos. Se nós pensássemos no que está sendo dado a nós, a gente não escutaria aquilo que está sendo oferecido. Ou seja, será que nós queremos escutar as músicas que nos vendem diariamente? Será que isso nos faz bem? Será que isso nos ajuda? Eu falei se o nosso ouvido fosse pensante, e esse é um conceito que não fui eu que inventei. Tem um sujeito que eu gosto muito de ler, que é um cara que chama Schaeffer, que ele escreveu um livro chamado O Ouvido Pensante. E esse autor é um cara que levanta a questão da paisagem sonora. Ele diz assim: nós nunca nos preocupamos tanto, digamos assim, com aquilo que a gente escuta, quanto nós nos preocupamos com aquilo que a gente vê. Mas, na verdade, também, a gente vê coisa demais e acaba esquecendo, ou não dando bola, não percebendo o que está sendo feito também com a nossa visão. E a mesma coisa vale para a audição, sendo que o caso é pior porque nós costumamos pensar menos ainda na questão da audição, porque a nossa cultura não digamos assim, orientada pela audição no sentido primeiro. Primeiramente, a gente se envolve com o que é visto e num momento secundário que a gente começa a se ocupar com aquilo que a gente escuta, né? Bom, então, eu estou falando isso assim rápido para a gente poder discutir essa questão. E aí eu queria falar, isso é um jeito de pensar a questão musical e a questão da audição e ver como as coisas estão ligadas, para pensar outros aspectos também que aí vocês podem sugerir, que o Nelson e o Josimar podem sugerir. E eu queria colocar o seguinte aqui para a gente, já que nós estamos numa festa, né, num festival literário. Eu acho, e eu tenho começado a fazer isso em alguns poucos lugares, mas eu acho que a gente devia fazer isso muito, nós que gostamos dos livros. Eu tenho começado a ler para as pessoas em voz alta. Sabe, ler assim para as pessoas, ler para os outros? Eu estava me dando conta que as pessoas, elas pararam de ler, mas também porque ler é uma coisa muito solitária. E como nós estamos sob a égide do medo, nós estamos todos muito amedrontados com tudo, a gente não suporta ficar sozinho. E é por isso também que a gente não suporta ler. E aí, pensando que talvez seja altamente emancipatório, revolucionário, alto astral, bacana, alegre, a gente começar a ler uns para os outros. Isso seria muito bom também para a cultura do livro, para a vida de quem é leitor, evidentemente, para a vida de quem ainda não é leitor, porque não conheceu o prazer de ler, e, evidentemente, também para a vida dos escritores que vivem disso, né, que se dedicam a isso. Aí eu queria sugerir, depois que o Nelson contasse o que ele anda pensando sobre esse assunto, eu queria sugerir que a gente lesse aqui umas 2 páginas dos nossos livros para vocês, tá bom? Obrigada, então. Depois podemos fazer isso, hein? Boa, Marcinho. Você, Nelson. Olha, com a era digital, a globalização, isso tudo, a música foi um dos campos mais afetados, né? Porque hoje você pode ouvir a qualquer momento que você quiser músicas francesas dos anos 40, músicas americanas dos anos 20, música africana, tem tudo, está tudo disponibilizado já. Você pode ouvir o que você quiser. Então, isso, por um lado, também tornou muito mais difícil fazer música, porque todo esse enorme acervo da humanidade, todos os países digitalizaram o seu acervo musical. Então, é um tesouro enorme que está à disposição de todo mundo, de graça. E, ao mesmo tempo, é um ponto de referência, de comparação para você fazer. O que o cara ainda pode fazer de música hoje em dia, né? Eu vou falar uma coisa aqui, pode ser até meio chocante, mas eu ouço pouca música. Não é porque não tenho bronca de música popular, essa música de massa, isso sempre foi uma porcaria. Não, para isso, é a função dessa música, é formar uma massa crítica
Ali uns 5, 10% são músicas que ficam, que valem a pena, que integram a vida das pessoas, cultura de um país, de uma época e tudo, mas o resto é barulho, é só para formar essa massa. Então, ali nos anos 60, 70, era fácil você... Aliás, era dificílimo você encontrar essas músicas que você não tinha acesso. Você tem um disco importado americano no Brasil, nos anos 60, tinha que ser amigo de uma aeromoça. Então, não tinha acesso a nada. Então, hoje, com esse acesso todo que as pessoas têm, ficou muito mais difícil fazer música, porque o que já foi feito é uma coisa colossal e, em muitos e muitos casos, insuperável. Então, você fazer algo de novo e de bom diante de tudo isso, todo esse acervo, que todo mundo tem acesso também, olha, se eu estivesse começando minha vida hoje, com 20 e poucos anos, eu acho que não ia para a música, não. Talvez fosse para a literatura, que gosto mais. Até eu também não gosto de música para escrever, não gosto de música de fundo. O Chico Buarque falou uma vez uma coisa engraçada disso, tipo, ele falou, eu sou contra a música de fundo. O que é? Não, é o seguinte, você está conversando ali, se a música de fundo, se ela é boa, atrapalha a conversa, né? Você presta atenção. E se é ruim, então para que tocar? Né? Concordo totalmente com ele. Eu dou muita oficina literária quando rola, os jovens aparecem lá e eu começo a perguntar para eles como é a vida deles. Quando a pessoa tem uma vida muito harmoniosa, bonitinha, sabe aquela família feliz? Eu vejo, esse aqui não vai longe. Não. Quem vai longe é quem só se ferra. Eu gosto mais do livro, porque é o seguinte, a música, você está totalmente passivo, você recebe aquela música ali e processa do jeito que você quiser. O livro não, o livro você é coautor, você participa, você lê. Quando estou lendo um livro, por isso que eu gosto, que eu saio fora do mundo, posso estar preocupado, triste, doente, qualquer coisa, mas você lê um livro, você vai para um outro universo. Você escala o elenco, você faz os cenários, você escolhe os tons das vozes, você completa tudo. O livro só se completa com a leitura de uma pessoa. Por isso, o mesmo livro não vai ser igual para duas pessoas, jamais. Então, essa singularidade também. E você põe muito naquilo, e você é muito difícil. Você está lendo um livro e o seu pensamento voar para outra coisa, aí para, não vai ler mais, vai pensando. E música não, você está ouvindo música, está conversando, está pensando em outras coisas. Então, nesse sentido, eu prefiro. E a música, hoje, os meios de divulgação, é uma coisa tão colossal, monstruosa, né, que esse ouvido colonizado, o ouvido serve para tudo, né? Porque ainda existe isso, mas é uma tradição das gravadoras, tudo. É o jabá, é comprar a execução, pagar radialista para tocar aquela música 20 vezes por dia. Eu, que sou profissional disso, que vivo disso, de vez em quando começa. Agora, ultimamente, não, mas até algum tempo atrás, eu vi. Você ouve tanto aquela música, ela não sai da sua cabeça, você acaba quase gostando, entre aspas, entendeu? Porque é tão... Você não consegue tirar aquilo da cabeça. Eu fico louco, a vida... Estou parado, aí vem aquela música que ela está ali só porque eu ouvi muitas vezes. Então, é muito fácil manipular o suposto gosto musical das pessoas. Então, isso não existe. As pessoas ouvem qualquer porcaria ali, não tem a menor discriminação. E então, nesse cenário atual, para a música, é muito difícil. É muito difícil você superar a grande música americana dos anos 40, 50, a bossa nova, o Tom Jobim.
isso é insuperável. Então, tem que ter novas formas de expressão musical. Claro, a música também evoluiu, tem novas formas. Hoje tem, eu acho que chegou ao último limite, a última fronteira é o hip hop, o rap. Você que não tem praticamente melodia, música não é um ritmo, uma batida, e versos, rimas, palavras, né? Ou seja, é um tipo de música que você não precisa de nada para fazer. Até batendo palma, batendo um ritmo, fazendo uma palminha, se você tiver o que dizer, tiver ritmo no que dizer, tiver esse troço, você vai ser um rapper legal, igual a qualquer outro músico na escala. Então, acontece também. E o rap, ele dá pouca importância à melodia, à música. O que interessa é o ritmo e a palavra. Rap quer dizer rhythm and poetry. Rap é a origem da palavra essa. E a outra forma musical do nosso tempo é a música eletrônica, que ignora completamente as letras, as palavras, é só baseada em timbres, em ritmos, em melodias, harmonias, efeitos, instrumentos que existem, sonoridades que você cria ou que você pega de qualquer outra coisa. Então, a música eletrônica ignora completamente as letras, as palavras e valoriza loucamente a parte musical. Então, o rap e a música eletrônica acabam se complementando. E essa é a música do nosso tempo. Chegamos aqui por causa disso. Eu vou parar aqui, porque senão vai atrapalhar aí Mas nós vamos conversar bastante sobre esses assuntos. Eu queria fazer uma pergunta para você, Márcia, e uma para o Nelson. Eu já vi que você parece que gosta de escrever ouvindo música, ou não? Depende. O Nelson parece que não, né? Não consigo me concentrar, não pode ter barulho nenhum. Tem que ficar ali no silêncio. Mas eu já escrevi um livro inteiro ouvindo uma música chamada Le Badinage, de um cara chamado Marin Ré, que é um cara lá do século XVII. Eu escrevi um livrinho inteiro ouvindo essa música assim, durante muitos anos. E esse livro aqui que eu estou lançando agora tem os pianos do Erik Satie, que eu ficava escutando, sim, em vários momentos, não o tempo todo. Agora, depende, é que às vezes tem a ver com o livro, alguma coisa. Não é que eu sou contra, não, gente, é que eu acho que tem que ter discernimento para tudo, assim, na política, na ética, na estética, nos grandes e nos pequenos gestos, sabe? Ótimo. É uma curiosidade minha, então, aqui para começar essa conversa. Tem uma obra sua que você parece que parece que é o xodózinho seu, que Era Esse Meu Rosto, onde você parece que levou quase 13 anos para escrever. Foi esse livro que você ficou ouvindo essa mesma música? Foi esse livro. 13 anos escutando a mesma música. Gente, mas é legal, não é ruim. Fala um pouquinho, então, desse livro. Por quê? Esse livro era assim. Vocês têm famílias neuróticas? Vocês têm problema emocional? Então, você sempre pode procurar saídas psicanalíticas, aquelas psiquiátricas, ficar achando que você é doido, doente, demente, que você está todo errado. Para quem quer ser escritor, esse tipo de coisa é ouro, sabe? Se você tem uma família assim que deixa você muito nervoso, estressado, incomodado, achando que você é a pior das pessoas, que você não devia existir, se você não se sente baita de um ressentimento, de um desamor, de uma coisa assim abandonada, gente, vai escrever livro, é ótimo. E então, eu peguei as histórias, é verdade, estou falando sério, eu dou muita oficina literária, quando rola, os jovens aparecem lá, eu começo a perguntar para eles como é a vida deles. Quando a pessoa tem uma vida muito harmoniosa, bonitinha, sabe aquela família feliz? Eu vejo, esse aqui não vai longe. Não. Quem vai longe é quem só se ferra. Aí... Não, verdade, gente, numa boa, estou falando isso assim com toda sinceridade. E esse livro era um livro que eu usei a novela da minha família, a novela neurótica da minha família.
A minha família tem, por parte do meu pai, uma mitologia peculiar que envolve a imigração da Itália para o Brasil no século XIX. E é uma coisa que eu não vou contar tudo para vocês, mas na base tem uma nona, né, uma avó italiana que era uma freira, bisavô italiano que era o rei, umas coisas bem neuróticas mesmo. E muito sofrimento, muita solidão, muito abandono. Eu peguei aquelas histórias que eles contavam e resolvi contar. Eu ficava com muito medo também, por isso eu demorei, que eles lessem a história e ficassem muito ofendidos, porque eu estava contando histórias que eu ouvia deles. Aí eu aproveitei também para colocar a galera mais contemporânea no meio do livro. E da galera contemporânea eu tinha um medo terrível que minhas irmãs, meu irmão, lessem a história e ficassem muito raivosos comigo, que meus tios, minhas tias e tal, ficassem muito raivosos comigo. Mas eu dei a maior sorte. Ninguém ficou chateado comigo porque ninguém leu. Aí ficou limpo, gente. Você quer ser escritor? Pega todas essas coisas de família, ninguém vai ler mesmo. Raramente alguém da família lê o livro da pessoa. As pessoas das nossas famílias estão ocupadas em ir no shopping, na missa. Elas estão fazendo assim um monte de coisas que quem é escritor em geral não gosta de fazer. Então você pode escrever e usar todas as histórias. Nesse livro novo que é o... Como é que chama mesmo? Uma Fuga Perfeita Sem Volta. Eu escrevi, também roubei um monte de coisa das pessoas. Eu tenho certeza que eles não vão ler. Então tá limpo. Foi assim, sabe? Mas era, claro, a gente que escreve literatura, acho que não tem escritor que não tenha um barato, uma curtição profunda com um tipo de memória que não é a memória da pura história. É uma memória que a gente tem que viver também recriando à luz daquilo que nos acontece e daquilo que nos marca. Todos nós que somos escritores nos sentimos, eu acho que meio que testemunhas de alguma coisa que precisa ser contada, que precisa ser guardada de alguma maneira, porque talvez seja da esfera daquilo que faz sentido. No mundo em que tanta coisa não faz sentido, em que a gente repete tantos gestos de um jeito, digamos assim, consumista, apressado, sem valor, eu acho que a tarefa da literatura acaba sendo isso, sabe? De tentar guardar com delicadeza aquilo que possa fazer sentido. Que alguém passou, jogou você em frente ao vagão do metrô, que veio uma gangue na Union Square, encurralou você num beco. Comecei a falar umas barbaridades. Ela falou: pai, vai escrever ficção. E vou embora. Eu não sou um biógrafo profissional assim. Pelo contrário, sou um jornalista, um escritor profissional, mas eu fiz a biografia do Tim Maia e do Glauber, razão principal, gigantesca, porque eu adorava eles, que eram meus amigos, pessoas que eu achava, adoravam, grandes artistas, pessoas que valia a pena contar a vida daquelas pessoas. Então, foi um prazer, né, escrever o livro. Eu trabalhei muito nesse livro do Tim Maia, entrevistei dezenas de pessoas e tudo. Ele já tinha morrido há quase 10 anos e tudo. E sempre lembrando dele, muitas e muitas vezes eu ria sozinho, né? Isso é uma coisa, uma felicidade de você poder escrever uma coisa. E aí está tudo, né? Embora seja uma biografia, digamos, autorizada, entre aspas, quem leu isso aqui tem as barbaridades que o Tim Maia fez, né? Tá tudo aí. Primeiro, porque ele ficaria furioso se não tivesse, ele ia ficar indignado, porque ele se orgulhava de ser como ele era, não queria saber do resto das pessoas. E o Glauber também, eu achava que era importante contar a história dele, mas eu não queria me envolver
ali nos últimos anos da vida do Glauber, porque foi a época que eu convivi mais com ele, e era muito triste. Ele completamente perturbado, fazendo aquela idade da terra, aquilo não acabava nunca, sofria, ele somatizava o sofrimento do Brasil, era uma coisa horrível, né? Então eu não queria me meter nisso de jeito nenhum. Eu falei, vou escrever a vida do Glauber até ele fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol, com 22 anos, e se tornar um dos maiores diretores do mundo. Aí é só alegria, porque é uma história de turma, na Bahia no final dos anos 60, João Ubaldo Ribeiro, aqueles intelectuais baianos, grandes músicos aparecendo, Caetano e Bethânia, e o Glauber, aquela personalidade fabulosa. Então, fiz esse livro, ele termina com a consagração do Glauber e o golpe militar, simultâneo, foi quase simultâneo o Festival de Cannes e o golpe militar. Falei, daqui para diante, outros que escrevam, terei muita vontade de ler, mas eu não vou sofrer por isso. Outra coisa que a Márcia falou engraçada, as minhas filhas ignoram minha carreira de jornalista. Elas não leem uma coluna minha de jornal, não veem a coluna de televisão, não estão nem aí. Elas leem os livros, né? Porque os livros também. E a minha carreira de escritor, de ficcionista, digamos assim, eu devo à minha filha mais nova, a Nina. Eu já tinha escrito Noites Tropicais, já tinha escrito livro, e a gente morava em Nova York. E, claro, ficava muito preocupada, ela saía ali, já tinha celular nesse tempo, e ela saía, mas ela sempre foi, vou demorar, não sei o quê, vou dormir na casa da fulana. Chegou um dia, passou uma meia hora da hora dela, e eu ligava o celular, fora de área, ficando enlouquecido com aquilo. Aí ela chegou, me viu assim, ficou com tanta pena, falou, mas pai, o que é isso? O que houve? Pô, meia hora, o celular, acabou a bateria, disse, o que você imagina que podia ter me acontecido? Falei, não sei, que alguém passou, jogou você em frente ao vagão do metrô, que veio uma gangue na Union Square, encurralou você num beco. Comecei a falar umas barbaridades. Ela falou, pai, vai escrever ficção, e vou embora. E foi isso. Então, essa é a forma que... Então, a partir disso, eu fiquei liberado. Nunca mais eu tive essas paranoias com filhas, tudo. Vou escrever. Aí escrevi um livro, um romance, Ao Som do Mar e à Luz do Seu... Uma frase do hino nacional, Ao Som do Mar e à Luz do Céu Profundo, que eu acho o meu melhor livro. E tem o personagem principal do livro, a garota morre com 17 anos. Eu tive que escrever isso, o pai e tudo. Foi uma catástrofe, foi um tratamento, né? Depois disso, então, minha paranoia com as filhas diminuiu muito. Paranoia não é modo de dizer, não, porque meu grande analista lacaniano, no Rio de Janeiro, uma vez falou assim, eu não aguento mais isso aqui, eu tenho 3 filhos, vivo paranoico no Rio de Janeiro. Ele falou, calma, paranoia no Rio de Janeiro é um método. Então, foi assim também. Ótimo. Vocês têm rotina para escrever, assim? São metódicos ou não? Tem diário, tem horário, como é que é? Vai pela inspiração, pelo estado de espírito? Isso aí é muito íntimo, né, de falar, mas assim, quando eu estou escrevendo um livro, que eu resolvo entrar no livro, eu me torno uma pessoa muito antipática, muito desagradável, muito chata, não gosto mais de nada, nem de muitas coisas, fico muito difícil. Em geral, eu sou uma relativamente boa gente, assim. Mas de manhã, por exemplo, é um negócio que me incomoda muito. Eu gosto de acordar cedo e escrever de manhã. Se eu descobri isso ao longo desses anos,
que se eu... Isso acho que é legal para todo mundo, porque a gente ajuda as pessoas descobrindo esse tipo de coisa, tá? Eu descobri que se eu não acordo cedo e se eu não vou escrever, as pessoas vão pagar um preço muito alto pelo convívio comigo, sabe? Então, isso desde muitos anos, porque na minha família mesmo, essa que não lê meus livros, na minha família de origem, eu me dei conta, era uma família muito grande, sempre cheia de gente, que a gente podia ficar sozinho, eu podia ficar sozinha escrevendo, ninguém reclamava. Todo mundo dava o maior apoio. Aí eu ficava pensando, por um tempo que tive assim, um micro-narcisismo, eu pensei, eles apoiam o meu trabalho. Depois que eu me dei conta que, na verdade, eles me achavam uma pessoa insuportável. Mas era a meu favor, porque eu também não achava eles assim muito agradáveis. Então eu ficava na minha lá escrevendo. Até hoje eu não sei se a gente fica sozinho para escrever ou se a gente escreve para ficar sozinho. É uma dúvida. Eu amo escrever de manhã também. Eu também acordo cedo, gosto de dar uma caminhada ali na praia, café, porque eu acho que quando minha cabeça está melhor, está fresquinha, estou descansado, rende muito mais, escrevo de manhã. Aí à tarde também, às vezes, mas não é tanto prazer. De noite, jamais. Né? E também essa atividade de escrever dá uma sensação, especialmente ficção, né? Você está escrevendo ali, tem uma sensação de poder tão grande, porque você inventa gente, você mata gente, você ressuscita, você faz o que quiser dentro de um ordenamento ali que já está prévio na sua cabeça. É um poder divino, né? Você sente uma liberdade que eu não sinto em nada, porque eu estou acostumado também ao resto da minha vida, eu passei a vida inteira trabalhando em estúdios, com músicos, com equipes de televisão de 40 pessoas, em filmes, tudo com um monte de gente. Né? E quando escrito você sozinho aí, com esse poder todo, né? Você fala, que maravilha, só que até o momento, isso quando está tudo indo bem, daí chega um momento que fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Chega a história ali no momento, aí começa. Eu não vou conseguir terminar essa porra, não tem jeito de terminar isso não vai dar certo. Aí ninguém te ajuda também. O preço dessa liberdade é que ninguém pode te ajudar. Você que vai ficar ralando ali até encontrar uma saída para aquilo. Esse livro não vai terminar, é minha frase favorita para mim. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de pontuar o primeiro assunto tratado na noite sobre música. Meu nome é Débora e eu faço música em Uberaba, no conservatório de lá. Então, eu gostaria de saber, não sei se vocês vão concordar comigo, que a música também não é uma forma de expressão assim como a literatura. E que não só nas músicas, que nessa imensidão de sons que nós ouvimos em nossos rádios, televisões e afins, nós também não temos literatura que não tem a riqueza no linguajar, assim como na música também. Nem sempre nos traz uma poesia agradável ou uma melodia agradável. Gostaria de saber a opinião de vocês. É que não é o... Cadê ela? Está lá em cima, subiu. É que não é o agradável, entendeu? Não é musiquinha gostosa. Eu acho as musiquinhas arrumadinhas muito chatas também. Não é isso. Eu estou discutindo assim as condições sociais e os modos de produção da música, sabe? Eu acho que isso a gente pode discutir. Que tem a ver não só com a questão musical, também com a questão daquilo que se fala, com a questão da televisão ligada, enchendo a nossa paciência o dia inteiro numa espécie de assédio insuportável, um assédio psíquico pesadíssimo sobre nós. Então, é da ordem dos barulhos, sabe? O sistema da produção de barulho, produção de ruído. E como a música, que devia ser crítica, emancipatória, deveria produzir uma autonomia auditiva nos nossos corpos, como a música acaba sendo, por ser objeto também da indústria cultural, acaba fazendo parte disso tudo e contradizendo muitas vezes o seu próprio sentido. Então, é óbvio que seja o hip-hop, seja o funk, seja a música sertaneja, seja para pensar nesses ritmos novos, né? E estou falando da música sertaneja porque acho que é bom colocá-la no cenário, já que
É uma das músicas mais colonizadas e das formas, hoje em dia, mais maltratadas, né, no contexto industrial e da música transformada em mercadoria. Mas, assim, gente, se transformou a música em mercadoria, transformou o nosso ouvido em mercadoria. O nosso ouvido faz parte do nosso corpo, transformou o nosso corpo em mercadoria. E o nosso corpo é mercadoria dentro de um sistema que a gente pode chamar de capitalismo, né? Então, que, aliás, na base, é isso, né? Então, não se trata de ficar buscando a música gostosinha nem agradável, e não é para isso. Acho que a música pode ser grito de guerra, como é o funk, por exemplo, que eu não gosto de escutar, mas que eu acho genial do ponto de vista político e social. E, em geral, eu não gosto de música mesmo, sabe? Então, reler, eu acho muito horrível, é horrível mesmo, porque ao reler você fica com vontade de reescrever. E se eu fiz isso, aí eu escrevi de novo. É assim, porque parece que a música é uma coisa que é até feio a pessoa não gostar, que a música tem uma aura meio sagrada, que eu nunca entendi isso, eu nunca vi a música como alguma coisa acima, essa coisa. Eu tenho amigos, grandes músicos, que levam aquela coisa. Eu não acho que é para isso. A música tem uma capacidade evocativa fantástica também. Você ouve uma música, você lembra cheiros, sabores, lugares. A música traz com ela muita coisa que não é só música, entendeu? A música é um catalisador de várias emoções, de várias formas de expressão, que bota ali na música o ritmo. O que é isso? O que é o ritmo na vida da humanidade? O ritmo é tudo, né? O ritmo, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, eu falei para a Marcinha, eu também, eu vivi disso e vivo disso, né? Eu também ouço muito pouca música. Não tenho paciência e coisas. Às vezes algum amigo, ouça não sei o quê, aí eu ouço, tá? Mas ficar procurando, né? Imagina, para uma pessoa como eu, que adorava, era louco por música, havia até uma coisa como a internet, como eu posso ver todas as músicas do mundo. Para mim seria um sonho de um adolescente louco por música. Para mim, eu ignoro completamente. Eu ouço um pouco. Eu já peguei, dei meus discos de música brasileira, dei tudo para o Museu da Imagem do Som. Vinil, CD, dei tudo. Dei todos os meus livros de música, mais de 600 músicas, para o Museu da Imagem do Som. Pessoas vão ter mais utilidade do que isso. Não quero ficar aquela estante cheio de disco, dá um status, parece que é bonito. Aqui é uma coisa meio... não, as coisas têm que circular. Não tem nada de sagrado disso. Então, eu ouço pouca música, mas muito selecionada. Meu nome é Denise. Oi, Denise. Eu queria saber se, quando vocês terminam um livro, se sentem um amor, um carinho por ele, assim, querem lê-lo e voltariam ao tema, ou se vira a página, encerrou, segue para outro. Eu acho uma pena acabar. Se o editor me dá mais 6 meses, eu escrevo tudo de novo. E, atualmente, eu reescrevi meu primeiro romance e deixei ele lá guardado para quando for fazer uma nova edição. E reescrevi um livro que eu publiquei em 2004, também. Nem terminei de reescrever ainda, mas eu estou reescrevendo ele todo, um livro que chama Filosofia Cinza. Então, reler, eu acho muito horrível, é horrível mesmo, porque ao reler você fica com vontade de reescrever. E se eu fiz isso, aí eu escrevi de novo. É um negócio obsessivo, assim, mas é bom porque aí você, em vez de ficar fazendo coisas que podem atrapalhar o mundo, você fica ali só no seu livrinho, sabe? Que, em geral, não deve atrapalhar o mundo, eu acho. Você não acha? É isso mesmo. Eu também, quando eu não posso ler, eu gosto de terminar um livro, né, e fazer muitas revisões, e caprichar até, eu não fico de saco cheio, esgotar ali. Mas acabou. Nunca mais volto aqui. E, de vez em quando, eu tenho que voltar, porque é alguma coisa, aí um trecho de um livro, aí eu vou ler,
E eu me lembro que na hora eu estava gostando tanto, que coisa tão boa isso. Eu acho tão ruim. Eu falei, eu vou reescrever essa coisa toda. Isso está muito ruim. Sempre assim, eu evito ler, porque eu não vou reescrever, eu não tenho a disciplina da Marcinha, eu não vou reescrever, mas merecia. Acho que, por um outro lado, também, é bom que dá uma baixada de bola para você, para o seu rigor, exercer o seu rigor com a sua coisa. Pô, como é que eu pude deixar passar isso, ter achado isso bom? Podia ter escrito isso em 3 linhas, tem meia página, pô. Então, a minha pergunta é para você, Nelson. Eu cresci ouvindo música e, de repente, apareceu o rock na casa dos meus pais. Você acha que, com o rock, veio uma quebra de paradigma em todos os sentidos, comportamentais, etc., sociais, e, a partir do rock, se chegou ao hip-hop, esse ritmo? Olha, realmente, o rock foi uma quebra de paradigmas. Era outra coisa, era tudo elétrico, né? Um garoto com uma guitarra na mão com 800.000 decibéis num estádio. É um poder, é mais que ter um tanque de guerra. Deu um poder à juventude, assim, e tudo dentro de uma cultura, de um momento cultural que exigia, principalmente nos Estados Unidos, que é onde exigia, a juventude queria uma música para se expressar, queria de qualquer jeito, e teve. E só conseguiu a sua música expressão, que era uma música de preto, que virou, foi o Elvis Presley, fez, a coisa ficou misturada com country music, ficou tolerável para as audiências brancas também, o rock, que é basicamente negro, com todos os precursores do rock. Então, foi importante, nesse sentido, naquele momento de anos 60, de Estados Unidos, de os grandes espetáculos. Rock também começou a gerar grandes espetáculos de massa, toda uma cultura, uma mitologia de rock que vai muito além da música. Rock and roll não é nada, são 3 acordes, né? Que as pessoas dizem. O que vale? O rock vale a atitude, vale a letra, vale o recado, vale as palavras, vale o jeito de cantar aquilo. Foi realmente uma ruptura. O rock praticamente acabou com o jazz americano. Leonardo Boff. Agora, eu queria perguntar a vocês, uma experiência que eu tenho, eu trabalho direto, seja de manhã, meio-dia, de noite, meia-noite, nas viagens, para mim não importa, eu estou sempre escrevinhando. E tenho uma formação alemã, e os alemães são terríveis nisso. Te impõem uma disciplina que você é um trabalhador das letras e sofre como qualquer trabalhador, sabe? Mas eu percebo em mim, eu queria perguntar para vocês se ocorre isso com vocês também. Eu escrevo vários temas, a teologia, a filosofia, a ecologia, a ética, alguns ensaios em literatura, mas os temas de fundo, eles martelam dentro de mim durante 2, 3 anos. Eu sinto aquele impulso, recolho materiais, anoto, faço o diabo, e de repente digo, agora é a hora de fazer. Eu queria saber se vocês passam por esse parto que vem lá do inconsciente, e que vai madurando e chega a um ponto que você não é mais livre. Você é refém daquele tema e aí sim que você trabalha intensivamente e quase não se cansa porque tem que dar conta daquele impulso. E quando termina, então, é um cansaço tremendo. Eu geralmente faço um ensaio freudiano, elimino aquilo, taco fogo no meu manuscrito. Eu lembro que a minha tese na Alemanha, um calhamaço de 600 páginas, era na neve. Eu peguei um pinico com urina, joguei em cima e taquei fogo depois. A minha tese de 6 anos. Viu? É a libertação freudiana. Me libertei desse raio de tese, naquele estilo. Mas o que eu queria perguntar para você é exatamente isso. Se a coisa madura desde dentro, de tal maneira que vocês não são mais livres e são obrigados a dar conta e responder esse sujeito anônimo que está falando dentro de vocês. Que bonito isso que você falou.
Acho que é assim. A escrita se escreve meio que sozinha, né? Isso é esquisito. E por isso que a gente acha, às vezes, que sai do inconsciente, sei lá, tem alguém que sopra. Tem um lado desesperado também, não poder fazer outra coisa, mas achei divertido você falar da fase anal do escritor a ser superada. Eu sempre digo isso para os meus estudantes em oficina comigo. Tem que aprender a jogar a merda fora. Pode escrever muito, mas nem tudo precisa ser publicado. Legal. Olha, eu, ao contrário disso, quando eu escrevo ficção, não muita coisa, eu tenho 3 romances e um livro de contos. Eu tenho uma ideia ali do romance, vai ser isso, uma garota americana que chega no Brasil, parto de uma época sempre, em 1960, vou criando ali uns personagens e não penso em nada, não sei como vai terminar. Eu quero que o livro me surpreenda. A minha batalha é essa. Por isso que eu, de vez em quando, eu tenho essas coisas que... Aí, para lá, meu Deus, isso não vai terminar nunca, não vai fechar essa história, porque eu não faço planejamento nenhum, eu sou um irresponsável, na verdade, que paga o preço dessa irresponsabilidade. Porque é muito melhor, o cara vai escrever uma história, ele já tem o final, ele encaminha a coisa para o final. Desse jeito que eu faço, acho que dá muito mais trabalho e tudo, mas eu gosto, é o que acaba me divertindo com esse sofrimento. Aí, quando finalmente eu descubro uma solução para sair daquele impasse, é um alívio, coisa. Eu vou ali brigando com o livro e namorando o livro, eu quero que ele me surpreenda ali. Eu nunca sei o final das histórias, dos contos, dos romances. Eu tenho uma vaga ideia, mas geralmente no meio eu chego aí, não pode terminar assim, isso não vai dar certo. É a frase que eu mais falo, isso não vai dar certo. A pior parte, meu pai nunca foi capaz de olhar de frente. Meu pai aceitou seu destino como algo que não foi criado por ele, mas como uma predestinação de Deus, um Deus que o havia posto naquele lugar de humilhado sem que ele pudesse contestar. Pelo menos não era propenso ao fanatismo, penso hoje. Contentava-se com o regime, com a economia e a política, porque isso era o que sobrava a um homem humilhado. Um homem humilhado que deveria saber que foi humilhado pelo todo do sistema, mas mesmo assim pensa que a humilhação é outra, que a humilhação é particular, que ela é do destino e da natureza, da hierarquia, do azar. Noites depois, comendo uma pizza no Diagonal, no Baixo Leblon, fervilhante, Tim disse que ia colocar uma questão sociológica instigante e mandou lá. Ô Nelson Mota, olha só, esses teus amigos universitários. O Tim fazia um biquinho debochado para falar os nomes. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Edu Lobo, tudo formado, diplomado, doutorado, mas ninguém tem os direitos sobre as suas gravações. As gravadoras fazem o que querem com a obra deles. Eles são roubados e não podem fazer nada. Tudo otário.